Olá, pessoas criativas! Muito bem-vindas a esse Play! Meu nome é Ana Amaral, sou arte educadora e coordenadora do programa Sentidos Urbanos, Patrimônio e Cidadania. E hoje, em homenagem ao Dia Mundial da Criatividade, eu vou falar sobre esse programa lindo que eu tenho a honra de fazer parte. Mas para falar disso, eu queria falar um pouco sobre criatividade. Bom, pelo menos ela na minha vida, né? E aí ela começa muito na minha infância. Sempre fui uma criança super imaginativa, né? Amava brincar e criava história e vestia de personagens aí artes cênicas sempre na minha vida. E toda pessoa que vinha eu queria fazer uma apresentação muito louca e uns personagens assim, umas velhinhas, era tudo, e dançava, enfim. E meu apelido era o Bob no Mundo da Imaginação. Vocês lembram daquele desenho maravilhoso? A abertura era um menininho assim, bem pequenininho, um cabeção. Tinha muita imaginação, muita criatividade naquela cabeça, né? E ele ia num carrinho assim, e imaginando mil coisas. Eu era o Bob no Mundo da Imaginação. Então eu acho que muito da criatividade, ela vem da brincadeira, da nossa infância. Então, incentivem muito as crianças brincarem, porque aí surge um adulto muito criativo. E dentro, né, da licenciatura em artes cênicas, dentro do meu curso, dentro da minha profissão como arte educadora, a criatividade é essencial para criar metodologias, para inspirar no que já existe, transformar e levar para a sala de aula, e levar para as escolas, e trabalhar com as crianças que também são muito imaginativas, como eu disse. Então vamos lá falar desse programa. O programa Sentidos Urbanos, Patrimônio e Cidadania, ele ocorre desde 2009 e hoje é uma parceria do IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e a UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto. E dentro disso é um programa institucional da UFOP de extensão. Ele ocorre ali na PROEX, né, na Pró-Reitoria de Extensão. Tem alunos dos mais diversos cursos e eu coordeno os sentidos pelo IFAM, né, em parceria com o IFAM. E a Gabriela coordena junto comigo, ela é professora da UFOP, formada em Comunicação Social, dá aula na Museologia e é pró-reitora adjunta de Extensão, uma grande parceira. Beijo, Gabi! Enfim, gente, vamos lá. Eu vou falar de uma ação específica. Os Sentidos Urbanos têm diversas ações, são muitas mesmo. E para conhecer, depois vocês entram lá nas nossas redes sociais, no Instagram, @sentidosurbanos. Aqui vai aparecer o nosso e-mail, o nosso Insta, enfim, todas as nossas redes sociais. Estou um pouco nervosa, estreia aqui, um pouco, nem lembrando mais quais são as nossas redes sociais. Mas eu sei do Instagram, lá vocês vão encontrar lendas, vocês vão encontrar nossas ações, histórias, nossos tesouros. E muito que bem, é isso aí. Vamos continuar. E eu vou falar dessa ação específica. A ação que eu vou falar é os... Corta aí, Matheus, pra gente. E agora, vamos lá, vamos focar no que eu vim falar, que é o circuito expositivo da Casa da Baronesa. O Sentidos começou em 2009, como eu disse, né? Começou com os roteiros sensoriais e depois começou a ter várias ações. Então, a Simone, que era a coordenadora na época, pediu, eu estou no Sentidos desde 2009, então eu era mediadora. Em 2010, 2011, ela pediu pra gente criar o circuito expositivo e que tivesse jogos teatrais, tivesse uma interação ali com a Casa da Baronesa, onde funciona o escritório técnico do IFAM, em Ouro Preto, na Praça Tiradentes. De frente para Tiradentes é o IFAM, em Ouro Preto é o nosso escritório técnico. E que houvesse ali uma interação. Então a gente criou ali uma parte com jogos, chegamos a fazer algumas atividades com as crianças. E por um tempo os Sentidos não existiu, né? Questão de recurso, e o programa ficou temporariamente sem existir. Depois ele volta. E uma aluna do PEP, né, do mestrado do IFAM, junto com um professor da UFOP, inclusive meu orientador, eles criaram um circuito expositivo que envolvia teatro, envolvia música, e foi muito bacana. Então eu entro como coordenadora do programa em 2019, e a gente começa a criar novas estratégias, novas metodologias, novos métodos. Novas oficinas, novas ações, e repensamos esse circuito expositivo. Ele era bem diferente do que foi a partir do momento que eu me tornei a coordenadora, né?
Existiam personagens ali, era uma casa, mas pensamos em coisas novas mesmo. As metodologias elas sempre podem ser renovadas, as pessoas vão mudando suas ideias, o público vai mudando suas necessidades, então a gente pensou que podia se basear ali numa casa mágica. Por quê? Quem não é criança e não imagina entrar num lugar mágico, né? Num castelo Rá-Tim-Bum, numa fantástica fábrica de chocolate. Enfim, acho que o sonho de toda criança é entrar em algum lugar que seja fantástico. Eu, né, como era uma criança, gostava muito de ler, gostava muito dos desenhos, dos filmes e muito imaginativo, sempre me imaginei num lugar desse. Então a gente ali se inspirou na literatura, na TV e nos filmes. Eu sou fã de Harry Potter, como vocês podem ver aqui, muito fã, e minha pré-adolescência foi lendo esses livros. Então, o programa ele é constituído por pessoas de diversos cursos. Então, quando a gente pensa em criatividade, pensar isso coletivamente e de forma colaborativa é maravilhoso, né? Então, tem pessoas da arquitetura, tem pessoas da museologia, do turismo, das artes cênicas, da música, da comunicação social. Gente, desculpa se eu esqueci alguma coisa aqui, mas são vários cursos. Apareça aqui, por favor, edição, editores, ajudem. Esses diversos cursos contribuem para uma metodologia que seja lúdica, que seja prazerosa ao participante. Então pronto, juntou tudo isso aí, né, essa salada de fruta danada, e a gente pensou, como poderia ser essa casa? Temos recurso financeiro para isso? Não temos, tínhamos pouquíssimo dinheiro para material mesmo, ou seja, para comprar as coisas, né, existia um recurso, mas ele era pequeno e tem várias burocracias também, não é assim, vou chegar numa loja e vou pagar, né. Então fui lá, né, e vi que não dava para ser assim. E a galera super empenhada, falou, não, nós vamos nos lugares, a gente vai caçar nos brechós e a gente vai dar conta. Então foi lá, todo mundo muito colaborativo nas ideias, uma verdadeira equipe, né, e é isso, né, a criatividade de um com a criatividade do outro. E foi possível. Eu não acreditei. Então começa aí. Como é que a gente vai fazer? Quais são esses personagens? Vamos inspirar Castelo Rá-Tim-Bum, que fez parte aí, pelo menos da minha geração, e eu amava. E quem foi o personagem que iria receber? O Binho. Ele é um personagem, uma criança de 309 anos, assim como o Nino, do Castelo Rá-Tim-Bum. Então nós inspiramos ali no Nino. E o Binho, ele sabe toda a história de Ouro Preto, ele recebe as crianças. As crianças são alunos das escolas de Ouro Preto, os professores agendam, e o circuito é para crianças de 6 a 10 anos. Então o Binho recebe, e aí o Binho leva as crianças para conhecer a casa. Quando eles entram numa sala, eles encontram nada mais que a baronesa de Camargos, e a baronesa conta a história delas e fala para as crianças que ali tem um tesouro. Muito que bem! E as crianças ficam loucas. Aí aparece numa televisão velha, meio chiada, e aparece um pedaço de papel dando pista do tesouro. E aí elas vão atrás do tesouro. De repente, pela casa, abre-se uma janela toda coloridinha e aparecem os caracóis cantantes. Os caracóis são preguiçosos, eles são músicos, e eles começam a cantar cantigas que foram dos nossos bisavós, dos nossos avós, quem não lembra, né? Peixe Vivo, enfim, várias canções. As crianças adoram, cantam junto, participam, e os caracóis também dão pista desse tesouro. As crianças seguem mais à frente e encontram quem? Maria das Dores. Maria das Dores, ela fica presa na caleça. Maria das Dores foi inspirada na personagem Murta que Geme, de Harry Potter. Ela não pode sair daquela caleça e ela conta as lendas de Ouro Preto, né? As histórias que dão medo. Eles caminham pela casa e a Maria das Dores também dá uma pista ao tesouro, esqueci de falar isso. Eles caminham pela casa e encontram um maluco que é o arqueólogo maluco. E aí, descobriu em quem ele é baseado? Ele usa um chapéu de arqueólogo, um colete maravilhoso que nós fizemos à mão.
Então eu costurei na minha máquina, né, com o material mais barato possível. E uma aluna da arquitetura fez uns super bottoms lindos com as manifestações, com os bens culturais de Minas Gerais, do Brasil. Foi maravilhoso. E aí esse arqueólogo, né, a casa da baronesa, se você visitar, você vai ver, tem um trabalho lindo de arqueologia, tem algumas coisas expostas lá. E aí ele mostra esse material e ele fala para as crianças que eles têm que encontrar a chave do tesouro. As crianças ficam louquíssimas atrás disso, empolgadíssimas, e aí elas encontram a chave. Durante o circuito, as crianças ficam assim ansiosas, né? É bala, é chocolate, é brinquedo, o que é esse tesouro? E não. Quando elas entram naquela sala, o tesouro, inicialmente, era o trabalho dessas crianças, né, nas oficinas que a gente deu anteriormente. Então, são os objetos de afeto, mapa afetivo, as fotografias das crianças, e elas ficam muito felizes, elas ficam zero decepcionadas quando elas acham esse tesouro, elas adoram. E aí eu vou te contar uma coisa aqui, né? Foi maravilhoso, foi super emocionante. Tem foto aí que a Camila, coloca pra gente essa foto. E é isso é muito sobre esse circuito. Ele trata do patrimônio cultural de forma muito afetiva, e as crianças entendem que as pessoas são parte primordial desse patrimônio cultural, né? Que sem elas, o que seria? O patrimônio cultural tem esse valor por causa das pessoas, porque elas atribuem esse valor a esses bens materiais e imateriais, né? A esse patrimônio cultural como um todo. Então a gente viu que esse circuito ele tinha um potencial muito forte. Nossa, gente, ele dava muito trabalho. A gente tinha que chegar bem antes, maquiar, produzir o cenário. O aluno da museologia, o Matheus, fez uma super exposição, né? Um trabalho de curadoria mesmo, onde é esse tesouro. E ficou maravilhoso. Então, dava muito trabalho. A gente tem que montar isso tudo antes, para depois fazer esse circuito. Dar várias oficinas, então ia ser atendido poucas crianças. E decidimos aumentar, expandir para mais escolas, para mais alunos. Ele seria um produto único de 1h30. E começamos a convidar as escolas, né? Já tinha tido o circuito teste. E resolvemos ali que o tesouro seria uma exposição de pessoas de Ouro Preto, pessoas que são referências à comunidade, contando suas histórias e por que Ouro Preto é o tesouro para elas. E de novo as crianças não se mostraram decepcionadas e elas gostam bastante, tem uma interação ali nessa sala de exposição. É isso, né, gente? É um trabalho totalmente coletivo, colaborativo, e ideias juntas são muito mais fortes. Pois bem, aquele escritório técnico, né, totalmente técnico, é transformado como um passe de mágicas numa casa encantada, no circuito expositivo Casa da Baronesa. Pessoal, e pra ter uma ideia melhor disso tudo que eu contei, assiste o teaser Circuito Expositivo Casa da Baronesa. Oi, amiguinhos! Tudo bem? Eu posso chamar vocês de amiguinhos, não posso? Eu sou o Binho e tenho 308 anos. É isso mesmo. E eu adoro brincar no Ifã. Ifã? Que palhaçada é essa de Ifã? Aqui é a casa da baronesa. Baronesa é malvada, também muito engraçada. Na casa tem memória, no tesouro vou encontrar. Baronesa. Certa vez eles entraram no meu quarto e pegaram o meu tesouro. E até hoje ninguém nunca encontrou. Será que vocês são capazes de encontrar? Fala! Me digam! São capazes? Dizem que tem um mapa. Aqui é um lugar muito escuro e frio, onde vive um fantasma que chama Maria das Dores. Olha quem tá ali! Ele é maluquinho,
mas ele é muito inteligente. Ele é o arqueólogo! Bar das Dores! Bar das Dores! Ô, Bar das Dores! Eu detesto ser incomodada! Não é maravilhoso, minha gente? Vamos lá, gente, tem mais. Vou contar um pouquinho como é que foi essa montagem, né? Então, surgiram todas essas ideias de quem seriam esses personagens. Temos jogos no meio disso tudo. As crianças cantam, as crianças descobrem pistas e acham o seu tesouro. Mas o que vem antes disso, né? Antes disso, a gente chegou a fazer a divulgação e a gente queria fazer de uma forma com bastante suspense, né? Então, rolaram vários making-offs dos personagens. E além dos making-offs, né? Os making-offs inclusive começavam com imagens dos personagens como presidiários. Isso foi inspirado simplesmente nessa blusa aqui, ó. Nessa blusa, não sei se vocês estão vendo. Estão vendo aí? Nessa blusa que os vilões da Disney estão como presidiários. E aí começou assim. Vê lá no nosso Instagram, tá curioso pra ver? Vê lá que você vai ver todos os personagens e aí iniciava o making off. Nós gravamos making off de todos os personagens, cada dia um. Baronesa, Binho, Caracóis, Maria das Dores e o arqueólogo maluco. Vocês não estão vendo a foto aí, né? Então eles como presidiários. E começou assim a divulgação. O que vai acontecer na casa da baronesa? Esse foi o suspense. E esse circuito expositivo, ele estava acontecendo bruscamente, lindamente, até o momento de pandemia. Chegou o momento de pandemia, em março, eu estava de férias e me ligaram e a gente faz o quê? Cancela tudo, não tem outro jeito, chegou aí esse vírus, nem conhecemos, não sabemos o que é, cancela. E aí os Sentidos aí entrou num período que ficou um tempo sem fazer ações, nós ficamos completamente perdidos. O que a gente vai fazer? O programa é totalmente presencial. O que faz agora? Né? Acabou tudo. Mas aí fomos vendo que era possível tanto oficinas virtuais, ações virtuais, e os personagens eles podiam aparecer virtualmente. Então chamamos todos os bolsistas, todos os mediadores de volta. E começamos a criar material audiovisual para o Instagram, para o YouTube. E aí tem vídeos então da Maria das Dores contando lenda, do Binho contando toda a história de Ouro Preto. E aí a gente vê que tem um forte potencial didático também para o professor trabalhar nesse momento principalmente em que tá tendo a EAD aí, né, gente? Então o professor tá precisando de um conteúdo que envolva os alunos. Professor, assista nosso conteúdo. Ele tá disponível. Se precisar, a gente manda aí para vocês por Drive, para ficar com uma qualidade melhor, né? Às vezes tem uma dificuldade ali da internet na hora. Tá bom? Então contem com a gente. E é isso. Nós apresentamos com os personagens, né, com a Maria das Dores, no Fórum Brasil-Espanha, Fórum Jovem do Patrimônio Mundial, em homenagem às cidades históricas. Houve participação, existiu um caminho, né? Ser criativo também é se adequar à realidade que a gente tem. Então a realidade que a gente tem agora é essa, ela é de forma virtual, né? Evitar o contato físico. E a Maria das Dores, o Binho e os demais personagens que podem surgir desse circuito expositivo, que ainda vão surgir também, que estão surgindo, Maria de Socorro está chegando com tudo. Eles
eles foram transformados para a vida virtual. E eles estão aí nas nossas redes. Acessem, nos sigam, dê essa força para o programa. E um forte caminho mesmo na educação, né? Educação e criatividade é quase um arroz com feijão. Eles combinam perfeitamente e são deliciosos juntos. É isso, já falei muito por hoje. Entre em contato com a gente, se interessou pelo programa. Nossas ações são totalmente gratuitas e abertas ao público, à comunidade, seja Ouro Preto, seja fora dela, dessa cidade linda. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Um abraço grande e saudações sensoriais. Fui!